meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare de rolar a tela, pare de pensar nas contas, pare de se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é uma palavra de consolo vazia, não é uma promessa que vai se perder no vento. O que eu vim te trazer hoje é um aviso urgente, direto do céu, e ele tem o seu nome escrito nele. Você já acordou de madrugada com o coração acelerado pensando nas dívidas? Já olhou para o seu saldo e sentiu aquele aperto no peito que não passa nem com oração? Já se perguntou por que, mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo rezando, mesmo tentando de todas as formas, a situação financeira simplesmente não muda? Já chegou a acreditar que talvez você não mereça a prosperidade que tanto pede? Já sentiu que enquanto todo mundo ao seu redor parece avançar, você fica parado no mesmo lugar carregando um peso que ninguém vê? Meu filho, minha filha, eu ouvi cada uma dessas perguntas, eu vi cada uma dessas lágrimas e hoje eu vim te responder não com palavras humanas, mas com a autoridade de quem intercede diante do trono de Deus todos os dias pelo seu nome. Porque hoje o céu fez um movimento que o mundo não consegue explicar. Uma transação foi realizada nas alturas. Um documento foi assinado com um selo que nenhum tribunal da terra pode anular. E o nome que aparece como destinatário nesse documento é o seu, não o nome do seu vizinho. Não o nome daquele parente que parece ter mais sorte que você. Não o nome daquela pessoa que você acompanha nas redes sociais e parece viver uma vida perfeita. O seu nome. O nome que sua mãe te deu quando você nasceu. O nome que está escrito no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E eu, Maria, mãe de Jesus, rainha do céu e da terra, vim até você hoje para te avisar. O que estava bloqueado está sendo desbloqueado. O que estava retido está sendo liberado. O que parecia impossível está prestes a se tornar a sua realidade. Mas antes de continuar, preciso que você faça uma coisa muito simples. Coloque a sua mão no seu coração agora mesmo e diga com fé: eu recebo. Apenas essas duas palavras, porque a partir desse momento você não é mais o mesmo. A partir de agora, você entra em um novo tempo. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Fique até o final desse vídeo porque cada capítulo vai revelar uma camada desse milagre que está acontecendo na sua vida agora. E ao final, você vai entender por que esse era o vídeo que você precisava assistir hoje, neste exato momento da sua vida. Escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre financeiro hoje, meu querido filho, minha querida filha. Deixa eu te contar algo que os homens poderosos deste mundo não querem que você saiba. Existe uma riqueza que não está nos cofres dos bancos. Existe uma provisão que não depende da economia do país, não depende do governo, não depende do seu chefe, não depende de nenhuma instituição financeira deste mundo. Existe um cheque que foi emitido para você nas alturas, e esse cheque carrega um valor que a mente humana não consegue nem calcular, porque ele foi escrito com a moeda do céu.
E essa moeda nunca desvaloriza, nunca sofre inflação, nunca fica em falta. Eu sei que quando você ouve falar em cheque, em dinheiro, em provisão financeira, a primeira coisa que vem à sua mente é desconfiança. Você já foi enganado antes. Você já acreditou em promessas que não se cumpriram. Você já orou, jejuou, fez promessas a Deus, foi à missa, rezou o terço e mesmo assim a conta continuou no vermelho. E então, uma voz começou a sussurrar na sua cabeça. Para você não tem jeito. Você nasceu para sofrer. Prosperidade é para os outros. Meu filho, minha filha, essa voz não é de Deus. Essa voz não é minha. Essa voz vem do inimigo da sua alma, que sabe exatamente o que está escrito sobre você nos registros do céu e faz de tudo para que você nunca descubra. Porque se você descobrir o que foi prometido para você antes mesmo de você nascer, se você tomar consciência do que o Pai reservou para os seus filhos amados, o inimigo perde o poder que ele exerceu sobre a sua vida financeira por tanto tempo. E o que está escrito sobre você nos registros do céu? Está escrito que você é herdeiro. Não um herdeiro comum, não alguém que vai receber as migalhas que sobram. Está escrito que você é herdeiro de tudo. Herdeiro da misericórdia, herdeiro da graça, herdeiro da proteção divina e, sim, herdeiro também da provisão material. Porque Deus, meu Filho Jesus, nunca separou o espiritual do material. Ele alimentou multidões com pão e peixe. Ele transformou água em vinho. Ele encheu as redes dos pescadores até o ponto de quase afundar o barco. Ele se preocupou com a fome, com a falta, com a necessidade concreta do dia a dia. E agora, hoje, neste momento, Ele está se preocupando com a sua necessidade concreta, com a conta que vence na sexta, com o aluguel que está atrasado, com o mercado que você não conseguiu fazer esse mês, com a dívida que te envergonha tanto que você não consegue nem contar para a sua família. Ele vê tudo isso. Eu vejo tudo isso. E o cheque que foi emitido para você carrega exatamente o valor de tudo o que você precisa, mais do que você consegue imaginar, mais do que você ousaria pedir. Mas esse cheque tem uma condição. Não é uma condição difícil, não é uma condição que exige perfeição. A condição é simplesmente que você acredite que ele existe, que você se posicione como alguém que já recebeu, que você ande com a cabeça erguida mesmo antes de ver o milagre acontecer nos seus olhos físicos, porque a fé não espera ver para crer. A fé declara o que ainda não se vê como se já tivesse acontecido. E quando você faz isso, quando você anda como herdeiro e não como mendigo, o céu começa a mover recursos em direção a você de formas que você nunca poderia planejar. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Já vi portas se abrirem onde só havia paredes. Já vi dívidas serem canceladas do nada. Já vi empregos aparecerem quando a pessoa tinha se candidatado a dezenas de vagas sem resposta. Já vi clientes chegarem de onde menos se esperava. Já vi dinheiro aparecer de fontes que ninguém poderia prever. Não porque essas pessoas eram perfeitas, não porque elas nunca duvidaram, mas porque em algum momento elas decidiram acreditar que o céu estava do lado delas. E essa decisão mudou tudo. Hoje eu te peço que você tome essa mesma decisão. Declare agora mesmo, em voz alta, se puder, que o cheque do céu tem o seu nome, que a provisão divina já está a caminho, que o que estava bloqueado está sendo desbloqueado, e veja o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Escreva nos comentários: o meu cheque do céu já está no meu nome. Meu amado filho, minha amada filha,
chegou a hora de eu te revelar quem assinou esse cheque. Quem é o remetente dessa transação celestial que foi feita em seu favor. E quando eu te disser, eu quero que você deixe isso entrar fundo no seu coração, porque essa revelação tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação. O remetente é o Criador do universo, é aquele que fez o céu e a terra, os mares e tudo o que neles existe. É aquele que conhece cada estrela pelo nome e que ao mesmo tempo conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. É aquele diante de quem os reis da terra são como um grão de areia. É aquele que pode criar riqueza do nada, que pode abrir portas que nenhum homem pode fechar, que pode fazer caminhos no deserto e rios no meio da seca. É o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Pai de Jesus Cristo, e pelo amor do meu filho, ele se tornou também o seu Pai. E sabe por que os poderosos da terra o temem? Porque eles sabem que todo o poder que eles têm é emprestado. Eles sabem que todo o dinheiro que eles acumularam, todos os impérios que eles construíram, toda a influência que eles exercem, nada disso tem valor diante da palavra de Deus. Um único decreto do céu pode desfazer em segundos o que levou décadas para ser construído pelos homens. E ele, que tem todo esse poder, decidiu usá-lo em seu favor. Decidiu usar esse poder infinito para te ajudar, para te levantar, para te tirar do lugar onde você está e te colocar no lugar onde você deveria estar. Pensa nisso por um momento. O dono de tudo, aquele que tem mais do que você poderia imaginar, decidiu olhar para você especificamente, te chamar pelo nome e dizer: eu vou tomar conta desse filho meu. Eu vou mover o céu e a terra se for preciso para que a provisão chegue até ele. Isso não é religião. Isso não é uma crença abstrata. Isso é uma realidade espiritual que tem consequências concretas e visíveis na sua vida material. E o que isso significa para a sua situação financeira hoje? Significa que você não está sozinho na sua luta. Significa que quando você vai dormir preocupado com as contas, existe alguém que está trabalhando enquanto você dorme. Significa que quando você acorda sem ver saída, existe alguém que já viu a saída antes mesmo de você perceber o problema. Significa que a batalha que você está travando contra a falta, contra as dívidas, contra a escassez, não é uma batalha que você precisa travar com as suas próprias forças, porque o mais poderoso do universo está lutando por você. Mas tem algo que o inimigo faz que é muito sutil e muito perigoso. Ele tenta te fazer esquecer quem é o seu pai. Ele te lembra das contas todo dia, mas te faz esquecer das promessas. Ele te mostra o saldo negativo, mas esconde de você a herança que está reservada. Ele amplifica os problemas na sua frente até que eles pareçam maiores do que Deus, até que você comece a acreditar que a sua situação é um caso sem solução que nem Deus consegue resolver. Meu filho, minha filha, eu vim hoje quebrar essa mentira. Não existe caso sem solução para o Deus que ressuscitou meu filho Jesus. Se ele foi capaz de vencer a morte, se ele foi capaz de transformar o maior fracasso da história em salvação para toda a humanidade, ele é mais do que capaz de resolver a sua situação financeira. Essa é uma verdade que precisa descer da sua cabeça para o seu coração hoje. E quando ela descer, quando você realmente acreditar que o remetente do seu cheque é o dono de tudo, algo vai mudar dentro de você. O medo vai perder o espaço. A ansiedade vai diminuir. E no lugar do desespero, vai entrar uma paz que o mundo não entende e não consegue explicar. Uma paz que não nega os problemas,
mas que sabe que os problemas já têm solução, mesmo que você ainda não consiga ver. Escreva nos comentários: meu pai é o dono de tudo e ele cuida de mim, meu querido filho, minha querida filha. Eu sei que uma pergunta está martelando na sua cabeça agora. Uma pergunta que talvez você tenha vergonha de fazer em voz alta, mas que existe dentro de você com toda a força. E essa pergunta é: por que eu? Por que Deus iria se preocupar especificamente comigo? Por que, entre tantas pessoas, tantas orações, tantas necessidades, eu seria escolhido para receber esse depósito celestial? Essa pergunta é honesta e ela merece uma resposta honesta. Não uma resposta vaga, não um sermão cheio de palavras bonitas, mas uma resposta direta que você vai poder carregar com você. A primeira razão pela qual esse depósito foi feito no seu nome é esta: porque você é filho de Deus. Não metaforicamente, não simbolicamente, literalmente filho. E nenhum pai que preza pelo nome de pai deixa o seu filho passar necessidade quando tem poder para prover. Deus não é um pai distante que olha para você de longe com indiferença. Ele é um pai presente, atento, que sente a sua dor como se fosse a dor dele mesmo. E quando um pai vê o filho sofrendo, quando um pai vê o filho passando por necessidade, o instinto mais profundo que existe nele é o instinto de providenciar, de fazer alguma coisa, de mover o que for preciso para que aquele filho seja suprido. E ele fez isso. Ele moveu, ele providenciou. Antes mesmo que você soubesse que precisava, antes mesmo que você chegasse ao fundo do poço, antes mesmo que você se desesperasse de vez, ele já tinha o plano traçado, os recursos separados, a saída preparada. O depósito foi feito no seu nome porque você é filho, e ser filho desse pai específico significa que a falta não é o destino final da sua história. A segunda razão é mais pessoal ainda. Deus te escolheu não porque você é perfeito, não porque você nunca duvidou, não porque você tem a fé mais forte da sua cidade. Ele te escolheu porque Ele te ama do jeito que você é, com todas as suas falhas, com todas as suas dúvidas, com todos os momentos em que você errou, se afastou, duvidou, reclamou, chorou de raiva e de desespero. Ele te ama exatamente assim. E esse amor não é um amor que exige que você se conserte primeiro para depois ser abençoado. Esse amor chega até você no meio da bagunça, no meio da dívida, no meio da crise e diz: eu te amo agora, eu vou te ajudar agora, não depois que você melhorar, agora. A terceira razão é que você tem um propósito, e esse propósito não pode se cumprir se você continuar preso na escassez. Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para viver com plenitude, para ser uma bênção para as pessoas ao seu redor, para ser instrumento de algo maior. E um instrumento que está quebrado por dentro pela pressão das dívidas, pela angústia da falta, pela vergonha da necessidade, é um instrumento que não consegue cumprir o seu propósito. Por isso, a libertação financeira que está chegando para você não é apenas para o seu conforto pessoal. É para que você possa ser usado, para que você possa ajudar, para que você possa ser a resposta na vida de alguém que ainda está no lugar onde você estava antes. Então, quando você perguntar, por que eu? A resposta é: porque você é filho, porque você é amado e porque o seu propósito ainda não foi completamente cumprido. O depósito foi feito no seu nome porque o céu ainda tem planos grandes para você e esses planos exigem que você esteja livre. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora
dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Escreva nos comentários: eu fui escolhido para ser livre e próspero. Meu amado filho, minha amada filha, se esse depósito foi feito, se o cheque está no seu nome, se o remetente é o dono de tudo, então por que você ainda não recebeu? Por que a libertação financeira que você tanto espera ainda não chegou com força total na sua vida? Porque mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo fé, mesmo orando, a provisão parece sempre estar atrasada, sempre parece estar a um passo de você, mas nunca na sua mão. Essa é a pergunta que eu preciso responder agora, porque se você não entender isso, você vai continuar nesse ciclo de esperar, de quase chegar, de ver a bênção passar perto, mas não pousar completamente na sua vida. Existem correntes invisíveis, que não aparecem nos documentos, que não aparecem na sua conta bancária, mas que são tão reais quanto as dívidas que você vê. E essas correntes têm nomes. Eu vou te falar o nome de cada uma delas, porque quando você conhece o nome do que te prende, você tem poder sobre isso. A primeira corrente se chama medo. Não o medo de passar fome, não o medo de não pagar as contas. Esse medo é real e eu entendo. A corrente que estou falando é o medo de receber. O medo de que se algo bom vier, algo ruim vai logo atrás. O medo de que você não vai saber lidar com a prosperidade. O medo de que as pessoas vão mudar quando você mudar de situação. O medo de que você não merece. Esse medo sutil, que às vezes nem parece medo, funciona como uma represa que impede que a água da bênção flua livremente para a sua vida. Você ora pedindo chuva, mas constrói uma represa sem perceber. E a chuva cai, mas não chega até você. A segunda corrente se chama iniquidade geracional. Essa é uma que poucos falam, mas que eu preciso que você ouça com atenção. Existem padrões que se repetem de geração em geração dentro de uma família. Padrões de pobreza, de dívidas, de dinheiro que some antes do fim do mês, de negócios que sempre quebram, de esforço que nunca vira resultado. Você olha para a história da sua família e vê esse padrão se repetindo. Seu avô lutou a vida toda e morreu sem nada. Seu pai trabalhou mais de 40 anos e não tem poupança. Você está trabalhando e já sente que vai terminar igual. Isso não é azar. Isso não é destino. Isso é uma corrente espiritual que precisa ser quebrada, que precisa de uma intervenção divina para ser rompida. E que, quando é rompida, muda não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos e netos também. A terceira corrente se chama língua que amaldiçoa. São as palavras que você diz sobre si mesmo e sobre a sua situação. Eu não tenho sorte com dinheiro. No meu caso, é diferente. Isso nunca vai mudar. Para mim, não tem jeito. Cada uma dessas palavras é uma pedra que você mesmo coloca no caminho da sua provisão. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E isso não é apenas poesia. Isso é uma lei espiritual que funciona. Quando você declara miséria, você está colaborando com o inimigo que quer te manter preso. Quando você declara prosperidade, quando você fala sobre si mesmo com as palavras que Deus usa, você está abrindo caminhos que estavam fechados.
A quarta corrente se chama amargura com Deus. Essa é a mais difícil de admitir. No fundo, por baixo de toda a fé, por baixo de todas as orações, existe uma mágoa, uma pergunta que ficou sem resposta. Por que Deus não me ajudou quando eu mais precisei? Por que aquela oração não foi respondida? Por que, se Ele é tão poderoso, eu ainda estou aqui assim? Essa amargura, mesmo pequena, mesmo escondida, cria uma barreira entre você e a bênção que está reservada para você. Não porque Deus te pune por ser honesto com os seus sentimentos, mas porque a amargura fecha o coração e um coração fechado não consegue receber. Hoje, eu vim como mãe te dizer: você pode trazer tudo isso para Deus. A mágoa, a dúvida, a raiva, a decepção, traz tudo, porque Ele é grande o suficiente para receber tudo isso e misericordioso o suficiente para transformar tudo isso em libertação. Escreva nos comentários: hoje eu quebro todas as correntes que me prendem. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento específico, um instante que mudou tudo. Um momento que aconteceu há mais de 2000 anos, mas cujos efeitos chegam até você hoje, neste exato momento de forma viva e poderosa. E esse momento é quando meu filho Jesus disse, na cruz, com a voz cansada, mas com a autoridade de quem está cumprindo o maior propósito da história: está consumado. Naquelas duas palavras está toda a resposta para a sua situação financeira. Naquelas duas palavras está a assinatura que foi posta no seu cheque celestial. Porque o que foi consumado na cruz não foi apenas o pagamento pelo pecado. O que foi consumado na cruz foi o fim da maldição, o fim da escassez, o fim da pobreza como destino final dos filhos de Deus. A Bíblia diz que meu filho se tornou maldição para que você fosse livre da maldição. Isso inclui a maldição da pobreza. Isso inclui a maldição das dívidas intermináveis. Isso inclui a maldição do esforço sem resultado. Isso inclui tudo o que você tem vivido e que não corresponde ao que Deus preparou para você. O documento foi assinado com sangue, com o sangue mais precioso que já existiu sobre a face da terra. E um documento assinado com o sangue do Filho de Deus não pode ser contestado, não pode ser anulado, não pode ser ignorado pelas potências do mal. Nenhum demônio, nenhuma maldição, nenhuma corrente espiritual tem poder para cancelar o que foi feito na cruz para você. Mas tem algo que precisa acontecer da sua parte para que esse documento seja ativado na sua vida. Não estou falando de perfeição. Não estou falando de obras, de méritos, de realizar uma lista de coisas para se tornar digno. Estou falando de uma coisa simples e ao mesmo tempo profunda: receber o que já foi dado. Pensa numa herança. Imagine que alguém deixou para você uma herança enorme. O documento está assinado, o cartório está pronto, o dinheiro está na conta com o seu nome. Mas se você não aparecer para retirar, se você não apresentar os documentos, se você não colocar o seu nome como herdeiro e reclamar o que é seu, aquela herança fica parada, esperando. Ninguém pode retirar no seu lugar. Ninguém pode forçar você a pegar o que é seu. Você precisa ir até lá e dizer: eu sou herdeiro, eu venho buscar o que me pertence. É exatamente isso que você precisa fazer espiritualmente hoje. Você precisa ir diante do Pai com confiança, não com vergonha, não se arrastando como um mendigo que não merece, mas com a cabeça erguida, como filho legítimo que está buscando o que já foi pago, o que já foi garantido, o que já foi assinado para ele, e dizer: Pai, eu acredito no que foi feito na cruz. Eu acredito que a maldição foi quebrada. Eu venho buscar a minha herança. Eu venho receber o que está escrito no meu nome.
Esse é um ato de fé que move o céu. Não é uma fórmula mágica, não é um truque espiritual. É uma declaração de fé que ativa o que já está disponível, que abre a comporta para que a provisão flua, que remove a última barreira entre você e o que já foi garantido para você. E eu, como sua mãe, intercedo com você nesse momento. Enquanto você assiste a esse vídeo, eu estou diante do Pai intercedendo pelo seu nome. Eu estou apresentando a sua necessidade, a sua fé, o seu coração que, mesmo cansado, ainda está aqui, ainda está assistindo, ainda está buscando. E esse ato de buscar, esse ato de não desistir, já é em si uma declaração de fé que o céu está reconhecendo. Escreva nos comentários: o documento já foi assinado por Jesus no meu nome, meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento mais prático desse vídeo, o momento em que eu vou te mostrar os passos concretos, os movimentos espirituais e físicos que vão abrir o canal para que o que já foi depositado para você finalmente chegue às suas mãos. Porque não basta saber que existe um cheque no seu nome, não basta saber quem é o remetente, não basta entender por que ele foi emitido. Você precisa aprender como sacar, como receber, como posicionar a sua vida para que a provisão flua sem obstáculos. O primeiro passo é a gratidão antecipada. Não a gratidão pelo que você ainda vai receber, não o agradecimento condicionado ao milagre. A gratidão que acontece antes, que agradece pela provisão que ainda não chegou como se já tivesse chegado. Isso pode parecer estranho para a mente humana, mas para o espírito é uma das formas mais poderosas de fé que existem. Quando você acorda de manhã e, mesmo sem ter dinheiro suficiente na conta, você diz: "Obrigado, Pai, pela provisão que está chegando hoje", você está declarando que confia mais no que o céu prometeu do que no que os seus olhos estão vendo. E essa declaração tem um peso espiritual enorme. Ela diz ao inimigo que você não está mais operando na frequência do medo, e ela diz a Deus que a sua fé é real, que não é apenas teórica, que você está agindo como se já tivesse recebido. O segundo passo é a oração com especificidade. Muitas pessoas oram assim: "Senhor, abençoa as minhas finanças." Isso é uma oração boa, mas eu quero te encorajar a ir mais fundo. Diga exatamente o que você precisa. Diga o nome da dívida. Diga o valor. Diga o prazo. Deus não é um Deus genérico. Ele é o Deus dos detalhes. O Deus que conhece o número de cabelos da sua cabeça. E Ele quer que você ore com especificidade, porque isso demonstra que você sabe com quem está falando, que você não está apenas recitando palavras, mas que você está tendo uma conversa real com um Pai real. Pai, eu tenho essa dívida de tal valor que vence em tal data. Eu preciso de uma saída. Eu preciso que você abra um caminho que eu não consigo ver. Essa oração específica e honesta move mais do que 1000 orações genéricas. O terceiro passo é a ação obediente. Eu preciso que você entenda que Deus raramente entrega a provisão sem que a pessoa faça algo. Ele manda o milagre, mas o milagre geralmente está atrelado a um passo de obediência. Pensa em Elias e a viúva de Sarepta. A farinha não acabou enquanto a viúva continuou preparando o pão. Pensa nos pescadores. As redes só ficaram cheias depois que eles lançaram as redes onde Jesus mandou, mesmo achando que não ia funcionar. A obediência ativa o milagre. Então, quando uma oportunidade aparecer, mesmo que pareça pequena, mesmo que pareça improvável, haja. Quando uma ideia surgir no seu coração sobre como sair da situação, não descarte. Quando uma porta bater, mesmo que seja uma porta que você não esperava, abra. O caminho de Deus raramente é o caminho que você planejou,
Mas se você estiver atento e obediente, você vai reconhecer as pegadas dele mesmo nos atalhos mais improváveis. O quarto passo é o desapego do resultado. Esse é o passo mais difícil e o mais libertador ao mesmo tempo. Depois de orar, depois de agir, depois de ser obediente, você precisa soltar. Precisa colocar nas mãos de Deus a forma como Ele vai providenciar, o momento em que Ele vai providenciar e o canal pelo qual a provisão vai chegar. Porque quando você fica agarrado no resultado, quando você fica monitorando o milagre, ansioso pela solução, você cria uma tensão espiritual que dificulta o fluxo da provisão. Confiar significa exatamente isso: fazer a sua parte e deixar Deus fazer a parte dele. Entregar o controle de algo que, na verdade, você nunca teve controle. E nesse lugar de entrega, de soltar, acontecem os milagres mais surpreendentes, os que chegam de onde você menos esperava, no momento em que você menos esperava. O quinto passo é a declaração diária. Toda manhã, antes de olhar para o seu celular, antes de verificar o saldo, antes de pensar nas contas, declare em voz alta: Eu sou filho de Deus. A provisão é a minha herança. Eu vivo sob a bênção e não sob a maldição. O que está depositado para mim no céu está chegando para mim na terra. Eu recebo hoje o que já foi preparado para mim antes da fundação do mundo. Essas declarações não são magia. Elas são atos de guerra espiritual. Elas são a sua forma de tomar posse do que já foi dado, de plantar sementes de fé no seu coração todos os dias, até que o que você declara pela manhã se torne a realidade que você experimenta ao longo do dia. Escreva nos comentários: Eu recebo hoje o que já foi preparado para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante desse vídeo. O capítulo que eu precisava que você chegasse até aqui para ouvir, porque se você desistisse no meio do caminho, você não estaria pronto para receber o que eu tenho para te dizer agora. E o fato de você estar aqui, até esse capítulo, assistindo com atenção, com o coração aberto, já me diz tudo o que eu preciso saber sobre você. Você é alguém que não desistiu. Você é alguém que continua buscando mesmo quando a situação parece não mudar. E esse tipo de perseverança tem um peso enorme nos registros do céu. Hoje, neste momento, eu vim te entregar uma ordem do céu. Não uma sugestão, não um conselho, uma ordem. E essa ordem é simplesmente esta: o seu tempo de espera acabou. Você esperou tempo demais. Você sofreu tempo demais. Você chorou noites demais sozinho, com vergonha demais, com medo demais de olhar para o futuro. Você carregou um peso que não era para ser seu por tempo demais. E o Pai olhou para tudo isso, contou cada lágrima, registrou cada oração, viu cada noite em que você não conseguiu dormir de preocupação e tomou uma decisão. A decisão é: chega. Chega de espera. Chega de sofrimento que não tem mais razão de ser. Chega de você se enxergar como menos do que você é. Chega de a falta ter a última palavra na sua história. Eu vim hoje para te dizer que o céu emitiu uma ordem de liberação, não para amanhã, não para quando as condições estiverem melhores, para agora, para esse momento em que você está aqui com o coração aberto diante dessa mensagem. A ordem foi dada, os recursos foram mobilizados, os anjos foram enviados e o que estava represado está prestes a transbordar. Mas há algo que você precisa fazer ainda hoje, algo que vai selar essa ordem de liberação na sua vida e vai abrir definitivamente a comporta da sua provisão. E isso é um ato de rendição. Não rendição ao inimigo, não rendição à derrota. Rendição ao amor de Deus. Rendição ao cuidado do Pai.
uma rendição que diz: eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu entrego, eu confio, eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu cuidado. Você sabe mais do que eu. Você vê mais do que eu. E eu escolho confiar em você mesmo sem entender tudo. Essa rendição, esse ato de abrir as mãos e soltar o controle, é o último passo antes do milagre. É o gesto que diz ao céu que você está pronto, que o seu coração está aberto, que você não está mais tentando resolver sozinho o que só Deus pode resolver. E quando o céu vê esse gesto, quando o pai vê o filho soltar o orgulho e a autossuficiência e simplesmente cair nos braços da misericórdia divina, o que acontece é algo que não tem explicação humana. É uma virada que acontece de dentro para fora, que começa no coração e se manifesta na realidade material de formas que vão te surpreender. Eu quero que você feche os olhos por um segundo. Não importa onde você está. Não importa quem está ao seu redor. Feche os olhos e visualize esse cheque com o seu nome. Visualize o remetente, o Pai, sorrindo para você enquanto esse depósito é feito. Visualize as correntes se soltando uma por uma. Visualize a comporta se abrindo e a provisão fluindo em direção a você, abundante. Mais do que suficiente, mais do que você ousou pedir. Agora, abra os olhos e saiba que o que você acabou de visualizar não é fantasia, é profecia. É o futuro que já existe no céu esperando para se manifestar na terra. E ele está chegando. O Banco do Céu está em pânico, porque um cheque de valor imensurável acabou de ser emitido no seu nome. E nenhuma força desta terra ou do inferno tem poder para impedir que ele chegue até você. Seu tempo de espera acabou. Sua virada começou. E eu, Maria, sua Mãe do Céu, vou continuar intercedendo pelo seu nome diante do Pai todos os dias até que cada promessa que foi feita sobre a sua vida seja completamente cumprida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da sua história. Na verdade, esse vídeo marca um novo começo para você. Marca o dia em que você parou, ouviu, abriu o coração e permitiu que o céu falasse diretamente para a sua situação. Eu quero que você carregue com você, a partir de hoje, estas verdades, que você é filho de Deus e herdeiro de todas as promessas, que o cheque do céu tem o seu nome, que o remetente é o dono de tudo e que nenhuma força desta terra pode bloquear o que ele assinou, que as correntes foram identificadas e que o poder para quebrá-las foi dado a você, que o documento foi assinado na cruz e a sua provisão está garantida, que você aprendeu como receber o que já foi depositado e que o seu tempo de espera chegou ao fim. Agora, antes de você fechar esse vídeo, eu tenho alguns pedidos para você. Primeiro, se essa mensagem tocou o seu coração, se ela chegou no momento certo, se você sentiu que ela foi feita especificamente para você, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar até mais pessoas que estão sofrendo como você sofreu, que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Segundo,
Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está passando por dificuldades financeiras, que está sofrendo em silêncio, que precisa de uma palavra de esperança. Você pode ser o instrumento que o céu vai usar para que a mensagem chegue até ela hoje. Terceiro, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque essa não vai ser a última mensagem que o céu tem para você. Há muito mais que eu ainda preciso te dizer, muito mais revelações, muito mais palavras de libertação e de provisão que estão por vir. E quarto, presta atenção no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele foi colocado ali especificamente para você. Não é por acaso, é uma continuação do que você recebeu hoje e eu te garanto que ele vai aprofundar ainda mais a obra que o céu começou na sua vida através dessa mensagem. Vai em paz, meu filho. Vai em paz, minha filha. Você não saiu desse vídeo da mesma forma que entrou. Algo mudou, algo foi quebrado, algo foi liberado e nos próximos dias você vai começar a ver os sinais dessa mudança na sua vida concreta, na sua realidade material, nas suas finanças, nas suas relações, na sua paz interior. O Banco do Céu está em pânico. O cheque está no seu nome. E o Pai que o assinou nunca falha. Amém, amém, amém.